Feira, com um sol super lindo, com esse céu maravilhoso. E hoje a gente está retomando o nosso programa, falando de empreendedorismo, trazendo pessoas que conhecem muito do assunto, que fazem parte desse ecossistema. Para quê? Para dividir junto com vocês as nossas experiências e, mais do que isso, criar novas experiências, criar novas coisas nesse universo tão grande que é do empreendedor. E quem vai estar conosco hoje é o professor Dornelles, que sempre está aqui acompanhando aí, levando o empreendedorismo para dentro das universidades, e o nosso querido mentor Vinícius Donin, investidor, que está trazendo também muita coisa. E hoje o nosso tema vai ser um tema super delicado, que acontece na vida de qualquer pessoa, mas do empreendedor está acontecendo um pouquinho mais. A gente vai falar sobre o dono da bola. Quando o empreendedor joga só onde tem vantagens. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, bom dia para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês, conversar um pouquinho, bater um papo. E pelo menos o dia tá bonito, né? Um bom dia e uma boa semana. Né? A gente começa a semana empolgada com esse tempo, com esse clima aí. Professor Dornelles, tudo bem? Se apresente. Bom dia, tudo bem, gente? Estamos aqui já de novo, né? Com a live, aquela conversa, aquele bate-papo tão importante, tão legal, sempre trazendo informações novas para vocês aí, né? Com a pegada do empreendedorismo, do que a gente pode fazer aí com esse empreendedorismo. E hoje, né, vamos bater papo sobre um assunto bem interessante, né? Porque muita gente fala, né, no mercado que a competição está ali e você tem que ser melhor que o seu concorrente. Mas não necessariamente você precisa, né, jogar só onde você tem vantagens. A gente até usa aí um trocadilho, né, que é o tal do dono da bola. Aquele seu amigo que era o dono daquela bola de futebol, né, que você não podia comprar, ele chegava no campo de futebol, colocava a bola onde ele queria, fazia o time que ele queria, e se não fosse assim não tinha jogo. Então a gente está aprendendo aí, na verdade, nesse novo cenário, que nós temos uma necessidade de trabalho mais colaborativo, que nós também precisamos dos outros para que a gente tenha um time e possa jogar bola. Ô Vinícius, eu ouvi esses dias no jornal, não me lembro qual, e que as pessoas estavam falando assim que era uma utopia pensar que em um momento como este nós vamos ter uma colaboração em vez de uma competição, e que a competição, devido à economia, ia ser muito mais acirrada. O que você acha a respeito disso? Na vida, claro, trazendo para o dia a dia aí do empreendedor. Eu acho que sempre quando você vai para uma polarização, você acaba, né, tem um problema, não é 8 nem 80. Eu acho que existe uma competição, e que a competição ela é inclusive saudável para o mercado, né, porque você está falando de melhorar a questão de aspectos de solução e de oferta, mas por outro lado também acho que existe muita colaboração que pode ser feita entre segmentos e dentro de um mesmo segmento. A gente sabe que existe, por natureza, se o ser humano ele tem essa tendência de ser um pouco egoísta, né? Tem os interesses próprios acima de tudo, etc. Mas quando você fala de empreendedorismo, é impensável você dizer que você só vai trabalhar naquilo que você gosta, que você só vai jogar onde você quer, porque realmente, e eu acho que o Corona ele veio para mostrar um pouco disso, né? Que quando você acha que as coisas estão sob controle, as pessoas têm um planejamento, as pessoas começaram o ano direito, 2020, o ano da retomada, sempre pode existir alguma coisa que vai dar aquela estremecida, aquela balançada, e foi o que aconteceu. E nesse caminho, a gente, aqui dentro, a gente tem encontrado muitas oportunidades, realmente, de identificar sinergias em diferentes segmentos e até em segmentos parecidos. Eu acho que, ao invés de você buscar uma tendência de uma competição maior, você pode buscar uma tendência de uma colaboração maior, e cada um focando naquilo que realmente é bom. Tem muitas pessoas fazendo coisas muito boas de formas isoladas, que se você consegue otimizar tanto questão de tempo, questão de recurso, se você conseguir trabalhar em conjunto. E eu acho que isso veio para ficar efetivamente. Professor, dentro das universidades, o senhor acha que também a gente chega nesse ponto mais do colaborativismo em vez da competição? Da cooperação, né? Ao invés da competição? A gente passa na universidade aí por um momento de transformação, né? O mercado mudou muito mais rápido do que as universidades puderam acompanhar esse mercado hoje.
E nós estamos literalmente aí tentando vencer, né, esse novo cenário que apareceu, né, um cenário profissional, para tentar adaptar os nossos profissionais. Mas nós trabalhamos muito na formação do indivíduo, né? E trabalhamos também a formação desse indivíduo no trabalho em equipe. Então existe sim, né, desde sempre, uma preocupação com esse trabalho colaborativo, porque mesmo o profissional que vai ser empregado, né, que vai trabalhar numa empresa, num cargo, numa função, ele tem que ter o trabalho de equipe. E esse trabalho de equipe é um trabalho colaborativo, né? Assim como as startups hoje. O que nós vemos? Nós vemos as empresas se moldando nesse formato, né, de que os departamentos não são mais departamentos, mas são pequenas empresas dentro da grande empresa, né? E nós temos muito esse trabalho, então, de times e de equipes sendo desenvolvido. E isso é essencial, na verdade, para que você potencialize, né, a sua capacidade de trabalho. O pós-pandemia, né? Que tem pessoas que estão dizendo que vai ser esse ano, tem pessoas dizendo que vai ser o ano que vem. Ou seja, a gente não sabe nada, né? Isso, assim, trocando com vocês dois, que tem uma visão super macro aí do mercado. Para até essa movimentação da economia, nós estamos falando dos pequenos empreendedores, né? Ou pequenos empresários, os empreendedores aí que conseguiam segurar um fluxo de caixa de 27 dias, imagina, a gente já passou muito disso, muitas startups vão ter que adaptar, se é que vão conseguir permanecer no mercado. Vocês acham que essa parte de colaboração, de cooperação é a forma, não sei assim, ideal, porque não existe uma fórmula, né? Mas o formato ideal para a gente conseguir dentro do nosso universo dos empreendedores conseguir se ajudar, conseguir crescer, conseguir de fato fazer com que essas startups, esses empreendedores não, vamos dizer assim, não morram nesse momento da pandemia? Eu acho que esses momentos assim que a gente chama de crise, né, que no caso a gente vive essa crise voltada para a parte de saúde, ela tem um lado que é um lado positivo, que é o lado das pessoas olharem um pouquinho mais na questão de ajudar uns aos outros, você acaba mudando um pouco as prioridades daquilo que a gente tem numa vida normal. E isso sim é uma oportunidade grande para realmente focar nessa questão de colaboração, focar um pouco mais nas pessoas se ajudarem. Em termos gerais, assim, eu acho que a gente não vai ter um normal, né, de novo, não adianta a gente querer achar que a gente vai voltar à vida como era antes, porque ela não volta, e isso também vem como uma oportunidade. Então, surgem novas oportunidades de negócio, surgem novos problemas a serem resolvidos, e eu acho que nesse momento o empreendedorismo ele é extremamente importante, como foi em outras crises, né? Se você olhar a crise de 2008 nos Estados Unidos, você tem logo depois as principais startups surgindo, né? Então um ciclo muito importante para inovação, para empreendedorismo, para geração de valor. Por outro lado, a gente sabe que os pequenos empresários sofreram muito, né? Continuam sofrendo, porque o grau de incerteza ele fica muito alto. Mas a gente enxerga também a oportunidade de se reinventar ao longo do caminho. Então, independentemente do negócio, da frente, realmente parar para pensar no negócio e como que se encaixa nesse novo normal que a gente está chamando, né? Essa nova característica de mercado, nessas novas oportunidades também que surgem, tudo em decorrência disso. O que a gente percebe, na verdade, né, é que, vamos pegar aqui um exemplo mais próximo, que é o Brasil mesmo, essa crise, na verdade, ela só veio mostrar aquelas deficiências, aquelas fraquezas que nós ainda temos, né? Então, quando surgiu a pandemia, nós tivemos aí uma crise muito grande na gestão da saúde, principalmente a saúde pública. Nós tivemos aí uma preocupação, né, com a população carente, com a população de rua. Nós começamos a ter uma preocupação com aquelas pessoas que subsistem, né, que são aquelas pessoas que se encontram ativas, né, segundo a busca de emprego, que se encontram empregadas em alguma atividade, mas que, na verdade, são subatividades que não sustentam a família por um longo período, né? E até se nós pensarmos, os Estados Unidos hoje está vivendo um grande conflito, né, ainda da questão ética-racial, né? Então, na verdade, o que essa pandemia trouxe para nós foi um momento de reflexão de como nós somos enquanto sociedade como um todo, né? E que sim, que nós precisamos nos unir
enquanto sociedade, para que a gente consiga superar os problemas que hoje, né, nós ainda encontramos nessa sociedade. E isso reflete naturalmente no meio, né, das empresas, né, no meio do empreendedorismo, no ecossistema como um todo. Né? As empresas precisam trabalhar mais colaborativamente para que a gente sustente um mercado, né, que vai gerar economia para o futuro. Ô Vinícius, e você com um olhar de investidor, como é que você está olhando nesse momento, dentro desse cenário novo, né? O que você está trazendo, procurando, qual que é o olhar do investidor para esse novo cenário? Então, com todo esse, a gente brinca com essa chacoalhada que deu no mercado, né? A primeira coisa que vem é que você aumenta muito a incerteza. Então, você fica difícil você projetar qualquer tipo de cenário. Quando que vai ser retomada? Vai ter retomada? Não vai ter retomada? Se essa retomada, quando ela começar, ela vai permanecer? Não vai? Então, esse é um lado que você tem que ter uma gestão de risco, que ela é um pouquinho flexível, mas você projeta muitos cenários diferentes e você vai avaliando isso semanalmente. Então, esse é um lado que é importante de se observar. Mas o outro lado que ele acaba sendo importante também é que ele durante essa chacoalhada de incerteza, a gente tem novas oportunidades surgindo. Então, você tem oportunidades principalmente para negócios de tecnologia. Então, quando você traz isso para a realidade do que a gente faz aqui na RD2 Ventures, a gente acaba tendo, por exemplo, uma necessidade maior das empresas, o que a gente brinca da aceleração da transformação digital das empresas. Então, a gente acaba tendo oportunidade para novos produtos, novos serviços que as empresas vão começar a demandar e que as pessoas vão começar a demandar também. E aí, nisso, a gente, de um lado de investidor, a gente enxerga oportunidades. Uma outra coisa também que traz muita oportunidade para aquele mercado, além do que a gente tem realmente de negócios que surgem a partir disso, é uma queda também em todas as taxas. Né? Então, a gente tem a queda da taxa Selic, que vem trazendo uma queda geral, a gente tem uma projeção de queda ainda maior para ela, então, reduzir para 1,75 no final do ano. Então, aquilo que existia de investimentos mais seguros, de investimentos mais conservadores, que traziam uma rentabilidade favorável, já não acontece mais. E as pessoas começam a se voltar para esse tipo de investimento, que é aquilo que a gente faz. Então, de todo lado, acho que a palavra que fica sempre é questão de oportunidade. O empreendedor está sempre buscando isso, né? Não importa, seja numa crise, seja num momento mais tranquilo, é o que o empreendedor tem que estar olhando. É como ele pode melhorar aquele negócio, como ele pode atender de alguma forma melhor, pensar nisso mesmo que o professor Dornelles estava comentando, nessa colaboração entre empresas. Então, eu tenho algo que eu sou muito bom, eu tenho um mercado que eu atendo muito bem, o que eu posso trazer um outro negócio para atender junto, e sempre focando na relação ganha-ganha. Eu acho que, às vezes, as pessoas também, elas quando falam de colaboração, elas falam meio que de uma forma que, é como se fosse apenas uma ONG, eu estou só ajudando. Não, na verdade, a questão é a relação ganha-ganha. Eu acho que tem muita coisa que todo mundo pode ganhar se começar a trabalhar em conjunto. Inclusive, a questão de universidade junto com a empresa, né? Isso que a gente vem conversando sempre. Mas extremamente... Vocês acham, pegando esse gancho do Vinícius, essa posição ganha-ganha, né? As empresas junto com as universidades, junto com os empreendedores, você acha que nós já estamos preparados para isso? Não, isso já é uma coisa que a gente vem construindo há muito tempo, na verdade, né? Então é a tal da economia da tríplice hélice, né? Porque sabe que eu percebo, Vinícius me fale, pode falar se eu tiver uma visão diferente da sua. Eu percebo que tem muito o universo das startups, dos empreendedores, isso já faz mais parte, né? Já está mais na pessoa do que propriamente dito na cultura das grandes empresas, das universidades. Isso eu acho que ainda é um ponto que a gente precisa conquistar, vocês não acham? Não, na verdade tudo a gente precisa aprimorar, né? Então essa conversa, né, da iniciativa privada com as universidades, com o setor público, né, essa tríplice hélice aí da inovação, ela já vem sendo trabalhada há muitos anos, né? E o que ela tem gerado de inovação tem contribuído muito para a sociedade. O que nós estamos percebendo agora? Que nós precisamos de muito mais inovação, né? Nós precisamos de muito mais força, né, nesse mecanismo aí da iniciativa pública, privada e as universidades, para gerar cada vez mais oportunidades, né, de melhoria, seja no ambiente, né, econômico, seja no ambiente da área da saúde,
né, em várias outras áreas de atuação, né? Nós vimos aí, com essa pandemia, muitas startups e muitas universidades se voltando para desenvolver inovação no combate à Covid-19. E se criou muita inovação nesse combate, né? A gente viu iniciativas de startups aqui do Condor Connect, né? Que criaram mecanismos de atendimento virtual sem a necessidade do contato físico presencial. Nós vimos aí muitas startups de alta tecnologia voltando para produção de face shield, né, de máscaras de proteção a baixíssimo custo. Então a gente viu muitas iniciativas dessas, o que a gente precisa são mais, né, são mais iniciativas, e eu acho que o momento nunca esteve tão propício para isso agora, não é, Vinícius? Não, perfeito. O que eu acho assim, ó, a gente nunca consegue estar preparado, né? A vida do empreendedor, ele nunca está 100% preparado, porque o coronavírus veio para mostrar isso. Não importa o quanto você se planejou, o quanto você tinha as suas certezas, o planejamento do ano e etc., ele chacoalhou com todo mundo. Mas, por outro lado, eu concordo com o professor Dornelles que existia realmente uma conversa, né, entre iniciativa privada, questão de universidades, etc., mas o que faltava, na minha visão, era algo prático, né? E o que seria o algo prático? O coronavírus trouxe o algo prático. Então, você viu que o fato de ter se iniciado uma conversa lá atrás possibilitou, num momento de crise, realmente essa união entre iniciativa privada, a questão de universidades, para desenvolvimento de inovação, desenvolvimento de tecnologia, seja na questão de face shield, seja na questão de uma vacina e etc. Mas teve esse trabalho em conjunto porque iniciou uma conversa lá. O que a gente precisa mais agora? A gente precisa mais dessa prática, né? Aproveitar esse caso que teve e trabalhar com objetivos, com resultados de curto prazo. A gente já tem que sair da questão de discussão, de como a gente vai fazer, etc., para fazer efetivamente. Vamos começar já de algum caminho, vamos começar em algum sentido. E aí eu acho que entra um pouco do que a Cauana fala também, que aí sim eu acho que não existe a ligação com a questão dos pequenos empresários. Então, é difícil, a gente sabe que tem a questão de Sebrae, tem algumas organizações que tentam trabalhar um pouco por esse lado, mas é difícil ter esse grau de pensamento, ter esse grau de suporte, ter esse grau de apoio. A gente vê que, inclusive, existem iniciativas que são interessantes, mas que na hora da prática, elas não chegam na forma que deveria, entendeu? Eu sei que foi amplamente divulgado, por exemplo, questão de linhas de crédito, né? O BNDES está colocando linhas de crédito, etc. Mas você vê que, tirando aquela que é para bancar salário de colaboradores, mas você vê que tem linhas que os bancos estão colocando grandes juros em cima ainda da operação, então esse dinheiro não chega para o dia a dia desse pequeno empresário. Então, realmente, tem uma complexidade para liberação, né? Garantia real, exatamente. E aí, de fato, o pequeno empreendedor ou a startup não consegue sair, né? Não consegue andar. E isso é uma dor, né, professor? Isso é uma dor que está acontecendo, a gente está vendo, até com as nossas startups, com os nossos acelerados, a gente vê o quanto eles estão sofrendo aí. Alguns, claro, aproveitaram a oportunidade, né, do Covid, mas é porque o negócio que estava sendo desenvolvido propôs isso. E outros, infelizmente, tiveram que dar uma pausa mesmo, porque não tem esse apoio. Não teve esse apoio do governo por causa de uma exigência absurda de linhas de crédito com garantias que o pequeno empreendedor ainda não tem, né? E aí esse dia a gente estava brincando ainda, né, professor? O que acontece? Não tem linha de crédito porque é empreendedor? Ou é empreendedor porque não tem linha de crédito? Né? Porque senão a pessoa não consegue, né? A startup, a empresa, né? O empreendedor não consegue crescer. Pode ter um bom planejamento, pode ter uma boa estrutura, pode ter, tá bem preparado, mas falta. O dinheiro nesse momento ainda tá faltando. E dinheiro sempre é uma questão circunstancial, né? A gente fala muito aqui para as nossas startups que cresça pequeno, né? Com o mínimo possível, sem nenhum recurso. Mas a questão é que o dinheiro movimenta a economia, né? E a economia é que faz movimentar a inovação, a tecnologia e que abre espaço, então, para as startups, né? E para esses projetos aí inovadores. Então, o que a gente percebe é que o cenário realmente do Covid não era previsível, né? Aconteceu de uma forma inesperada e está se prolongando por mais tempo do que
os otimistas estavam prevendo. E, de fato, a gente não sabe qual vai ser o nosso novo normal, né? O que a gente sabe é que, para a parte técnica dos empreendedores, esse novo normal vai exigir muito trabalho colaborativo, né? Muita parceria para poder, então, vencer sem recursos ou com poucos recursos, né, as adversidades. Mas tem também uma transformação humana que está acontecendo aí, que é bem importante, né, Tawana? E que é legal também, porque até essa transformação humana, ela depende do próximo, né? Ela não acontece sozinha, precisa ter aí a colaboração dos demais. Por quê? Porque é uma construção, né? E essa construção toda se dá através de pessoas que participam, pessoas que se ajudam, pessoas que colaboram, pessoas que aprendem junto. Ô Vinícius, dentro da RD2, vocês estão com algum programa, alguma coisa que vocês tiveram que adaptar, que ajustar para esse, vamos dizer assim, esse momento? Eu ia dizer o pós, mas a gente ainda não está no pós. Para esse momento, porque vocês são uma fábrica, né? Eu gosto de brincar que a RD2 é uma fábrica que, se ainda não existe, vocês desenvolvem e constroem. E dentro desse contexto todo, como é que vocês estão preparados aí? Então, a primeira coisa que a gente fez foi realmente garantir a segurança de todo mundo, né? Acho que todo mundo, quando toma decisão por algum negócio e tem pessoas junto no mesmo barco, a gente precisa priorizar a saúde de todo mundo, a saúde das famílias, das pessoas próximas e etc. E aí, logo no segundo momento, a gente realmente foi revisitar alguns planejamentos. Como a gente é um fundo que cria as startups dentro da estrutura, a gente acabou, com essa questão do coronavírus, surgiram oportunidades que a gente já tinha vislumbrado, mercados que a gente já tinha mapeado, mas que a gente tinha deixado para depois. Então, a gente antecipou alguns planejamentos, a gente está usando esse período para, inclusive, acelerar dentro da estrutura alguns projetos, né? Então, a gente tem alguns projetos bem legais na área de saúde, tem algumas coisas na área de trabalho remoto também. Então, para a gente vê isso, realmente a gente trabalhou nisso como uma questão de oportunidade, de acelerar os projetos internos, de realmente entender que o nosso papel aqui dentro não é diminuir o passo, considerando o ecossistema, não é adiar as coisas, ou desacelerar, ou deixar para depois, mas sim a gente pode ajudar nisso que todo mundo está enfrentando com aquilo que a gente sabe fazer, que é criar realmente a inovação, criar novos negócios que impactem de forma positiva a vida das pessoas, que a gente realmente consiga ajudar as pessoas. E a gente tem trabalhado muito nessa questão da colaboração, então realmente, não só dos nossos projetos, mas a gente contratando mais pessoas, mas também em termos de sinergia entre empresas. Então, o que a gente consegue, através de outras empresas, a otimizar a questão de fluxo, otimizar a questão de tempo, o que a gente consegue na forma de parcerias. Então, a gente tem algumas startups dentro da nossa estrutura buscado parcerias externas também, e o legal é que a gente tem percebido, chego para a gente também várias possibilidades de parcerias, então isso está sendo algo que, entrando nessa discussão toda que a gente está tendo hoje, a gente está realmente vendo uma movimentação. Eu acho que as empresas, elas eram mais fechadas, né, e eu acho que também a gente era mais fechado porque o nosso foco era muito interno, de fazer acontecer, de fazer aqui dentro, mas a gente pode olhar um pouquinho para fora e todo mundo se ajudar, relações ganha-ganha, e eu acho que a tendência vai ser seguir nesse caminho. Muito legal. Professor, dentro da universidade, alguma coisa diferente, novos olhares, novos prismas, como é que está lá? Não, a universidade como um todo, né, ela está sendo impactada, principalmente a universidade pública, né, porque a gente vive lá uma realidade que é um pouquinho diferente da iniciativa privada. Então, a universidade, por exemplo, ela nunca tinha um olhar tão forte para o cenário do ambiente virtual, né? Falando aqui em universidade pública, né? Isso nas universidades privadas já era uma relação comercial bem mais acessível para eles, né? Então eles investiram muito na educação à distância. E a universidade pública não tinha pensado tanto nesse investimento. Tanto é que, por enquanto, a gente ainda trabalha atividades remotas, mas de uma maneira opcional. Por quê? Porque não são todos os docentes que têm a condição de elaborar um material online, e não são todos os alunos da universidade que têm acesso às tecnologias e acesso à internet de suas casas, né? Então essa também é uma realidade que a gente está enfrentando.
Mas o que a gente percebeu, né, é que a universidade ela tem muito desse espírito colaborativo. E isso foi muito legal, porque muitos projetos e muitas iniciativas que nós pensávamos que, poxa, agora com a pandemia, com o isolamento social vão deixar de acontecer, na verdade elas se multiplicaram, né? Se multiplicaram pelo trabalho colaborativo, pelo trabalho social, por essa transformação humana que acabou acontecendo nesse momento de pandemia. Então tem projetos aí que inclusive arrecadaram toneladas de alimentos para distribuir para pessoas, né, que estavam em condições de vulnerabilidade, né, principalmente os refugiados, né? Nós temos muitos refugiados em Curitiba. Nós vimos vários projetos da iniciativa da área da saúde, né, desenvolvendo aí grandes contribuições para o combate ao Covid, seja na área de campo da saúde mesmo, seja para a população de uma maneira geral. Isso é Então muito... a gente vê muita coisa acontecendo. Essa conversa aqui com vocês é muito legal, porque a gente está vendo que o mundo, né? Não vamos falar só aqui em Curitiba, mas o mundo está andando para um lado só. E que é essa parte de colaboração. Aqui dentro do Condor Connect, a gente lançou e liberou o Clube Connect, 100% gratuito para todo mundo, onde a gente também desenvolve tanto empreendedor quanto intraempreendedor, para que ele possa se formar, possa se fortalecer dentro desse mercado novo. Então, são várias iniciativas, né, que a gente vai vendo que tem que ser de forma colaborativa e não mais de forma só competitiva. O nosso tempo está quase acabando, eu vou pedir para o Vinícius, deixa um recado para os empreendedores, deixa uma dica, deixa uma mensagem, o que você achar que agora, nesse momento, vai servir para eles, para nós. Então, a gente sabe que é um momento muito difícil, está sendo um momento muito difícil para todo mundo de se reinventar, de buscar novas alternativas. Por outro lado, a gente tem uma vantagem hoje que a gente nunca teve tanto conhecimento disponível, então realmente buscar esse conhecimento na forma de se adequar, na forma de enxergar as oportunidades que vão surgir a partir de agora. É uma questão meio que de sobrevivência, não em termos só de questão de saúde, mas também de negócio, né? Vamos tentar sobreviver acima de tudo, enxergar as oportunidades, estar muito atento a isso, buscar essas questões de parcerias, de colaboração, de organizações também que possam ajudar. Buscar também empresas que façam sentido para o seu core business, etc. E que não esquecer que não está sozinho, né? Porque às vezes o empreendedor ele é muito solitário, ele acha que ele passa pelas coisas sozinho, na verdade ele não passa. Então, realmente, a questão dessas comunidades, a questão do Condor Connect também ajuda bastante nisso, para entender que não está sozinho nesse caminho, que tem mais pessoas junto e que todo mundo vai sair melhor dessa a partir do momento que conseguir enxergar as oportunidades e a gente entrar logo nesse novo normal. Muito legal. Professor? É isso aí, eu acho que muito já foi falado, né? O trabalho colaborativo. Então, aquela ideia aí de ser o dono da bola, né? De a gente jogar só onde tem vantagem, a gente vai procurar a vantagem e ela não está sozinha, né? Ela vem junto com um trabalho colaborativo, com parceria, né? Com novas ideias de trabalho que gerem e agreguem valor para as empresas que estão participando, né? É que nem o Vinícius fala, a relação ganha-ganha. Ela é muito importante agora e ela é até uma questão aí de sobrevivência para muitos negócios. Né? Então a gente espera que essa transformação humana ela realmente possa contribuir para fazer você, empreendedor, né, olhar para frente e olhar também para o lado. Né? E junto com a empresa que está ali do seu lado, com aquela startup que está ali do seu lado, procurar soluções que possam fazer vocês dois, né, ir para frente. E é isso, né, gente? Um bate-papo que passa muito rápido, é meia hora conversando sobre um assunto tão delicado nesse momento de pandemia, tão delicado nesse momento da economia e tão delicado nesse momento do empreendedor. Não só do empreendedor, mas do mundo como um todo. E aí a gente sempre está trazendo um mentor, um investidor, pessoas que estão nesse ecossistema e que têm um olhar diferente, justamente como o Vinícius falou, porque nós não estamos sozinhos, nós não precisamos estar sozinhos e o que não faltam são ferramentas disponíveis para que a gente se fortaleça. Então eu desejo uma ótima semana, eu desejo muito resultado, muita paciência, muita resiliência na vida de todos vocês e agradeço imensamente, Vinícius, pela sua participação, como sempre, com muito carinho, com muita dedicação, muita coisa para passar para os nossos empreendedores. Muito obrigada.
Tchau, gente. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais.